Aleluia. Aleluia. Atos capítulo 27. Leia comigo a partir do versículo 1. Aleluia. Atos 27, a partir do versículo 1. Diz assim o texto bíblico: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali um centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Versículo 7. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, não nos tendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lasea. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Versículo 22. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Partilha conosco o que está no teu coração. Revele-se a nós mais uma vez através dela. Nós te amamos, desejamos entender a tua vontade, e por favor, não economize. Fale conosco como o Senhor deseja ser entendido. E muito mais do que isso, nos ensine a amar-te exatamente como o Senhor deseja ser encontrado. Nós te amamos de verdade e queremos aprender ainda mais a te amar. É por isso que estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa leitura, ela é sugestiva. Apóstolo Paulo, ele está mais uma vez numa missão. Precisa se apresentar a César. E ele está com uma embarcação, ele está com pessoas, ele está com algumas pessoas indo com ele. No meio do caminho, ele percebe que existem algumas coisas acontecendo, que por experiência, afinal ele viajava muito, dá para perceber claramente que haveria prejuízo, haveria um acidente no meio do caminho, haveriam problemas. E ele tenta chamar a atenção. O comandante de bordo não dá
crédito. As pessoas que estão junto não dão crédito. O versículo 13 do capítulo 27 de Atos diz que começou a soprar um vento brando, vindo do sul. Só que eles não pensaram que talvez alguma coisa gravíssima poderia acontecer. Mas ainda assim, Paulo continuou atento, observando e falando. Só que no versículo 15, diz que o navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. E então, não teve manobra que os pudesse ajudar para controlar a força daquele vento. No texto que nós lemos, no versículo 22... eles já naufragaram. A embarcação foi destruída. Tudo que eles carregavam no barco foi afetado. Então imagine, você já deve ter visto essa cena em algum dos filmes, que o barco estava todo destruído, era uma coisa ali, outra coisa ali. Então, mais uma vez, pela responsabilidade de Paulo, ele se lembrou: eu avisei. Como será que estão as pessoas? E Deus, como é bom estar no centro da vontade de Deus. Porque não importa os imprevistos que venham no meio do caminho, aquilo que tem que ser, será. A vontade de Deus não é alterada por causa do imprevisto no meio do caminho. Aquilo que Ele declarou vai acontecer. Porque o mais interessado em ser honrado, reconhecido, adorado e promovido, Ele mesmo, é o nome dEle, é a glória dEle. Ele será adorado, Ele será honrado, reconhecido e visto, independentemente dos imprevistos. Imprevistos espirituais não alteram o destino divino. Imprevistos emocionais não alteram o destino original. Imprevistos financeiros não alteram. Imprevistos de ordem física também não alteram. Ele não é Cronos, não é Kairos, Ele é Deus. Quando tiver que interferir no Cronos, Ele interfere. Se tiver que interferir no... Ele é Deus. Ele foi, Ele é, Ele sempre será. Tem sempre uma carta na manga. Deus tem sempre uma carta na manga. Antes do imprevisto, Ele já era Deus. Ele já estava lá. Ele já era fundamento. Ele já era estrutura. Ele já era introdução, desenvolvimento e conclusão. Paulo está preocupado. E então ele está dizendo assim: peraí, o que será que aconteceu aqui? No 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Não tem nada mais desafiador do que ouvir alguém dizendo: eu aviso. E uma esposa virtuosa já sabe que esse é um código que você nunca fala com seu leão. Nunca diga para ele: eu avisei. Isso mexe numa essência, sacerdotal do leão, muito terrível. Porque para um homem não há coisa pior do que entender: meu Deus, errei os cálculos. E se ele é alfa e alfa mesmo, ele não vai responder nada. Mas se ele é branco, vai começar a ficar vermelho. Se ele é negão, não acontece muita coisa, mas você vai perceber que as reações mudam. Coça o nariz, coça a orelha, muda. Então nunca diga: eu avisei. Os homens podem usar essa fala, mas nós, e depois a gente não fala só eu avisei. Quando a gente fala eu avisei, a gente irrita eles. A gente sabe falar um bom eu avisei. Mas é esse termo que Paulo usa: eu avisei. E no 22, agora eu vos aconselho, tenham bom ânimo. Existem momentos em que você não pode mais recolher o leite derramado, mas você precisa dizer: eu preciso de bom ânimo. Agora eu já perdi o controle, tudo bem. A embarcação foi afetada, tudo bem. Ninguém me deu ouvidos, ok, tudo bem. Não tem problema, não é mais hora de procurar os culpados. Agora vamos resolver.
Ok, já perdemos, tudo bem. O que é que nós podemos fazer agora? Sabe por quê? Porque quando você está no centro da vontade de Deus, chegaram os imprevistos. Imprevisto não é motivo para você parar. Imprevisto é motivo para você apanhar balanço e dizer: Senhor, se os passos que eu dei antes eram grandes, agora eu vou multiplicar a velocidade. Eu vou multiplicar a fúria. Agora eu vou atropelar o que quer me atropelar. Por causa da força dele. Ele disse: bom ânimo. Agora não dá para ficar assim. Agora bom ânimo. Porque nenhuma vida se perderá entre vocês. Somente um navio. Há 2 semanas atrás, eram 23 horas e 20 minutos. Eu estava a dormir com meu marido, deitados na cama. E de repente o telefone dele toca. Geralmente todos os pastores têm uma regrinha. Existe um certo horário que nenhum membro mais liga. Então, se um membro está a ligar depois das 23, como dizem no Brasil, deu bom. A gente ora todo dia para não dar bom. Para essa embarcação não naufragar. Para que esse vento do sul não venha. Só que os ventos do sul estão às prendas em todo o tempo. E todos os dias devemos nos preparar para os ventos do sul. Eles parecem brandos. Atenção, tome cuidado. Não subestime a brandura do vento. Às vezes parece brando, mas às vezes pode ser ilusão de ótica. Você nunca sabe o que está por baixo dessa ponta do iceberg. Pode ser maior do que você imagina. É ali onde está a nossa sabedoria. Como filhos de Deus, nós não ignoramos os ventos. É por isso que nos movemos por revelação. Porque todo dia você para e diz: Deus, o que é que vem a seguir? Tocou o telefone, meu marido atendeu. E de repente um filho nosso, graças a Deus, era um fleumático ligando: pai! E lá em Angola nós não chamam de pastores, mas nos chamam de pais. Pai, aconteceu uma coisa aqui na igreja. E ele já ficou posicionado. O que que houve? Aconteceu uma coisa com o teto. Eu vou mandar as imagens para o pai ver como ficou. Graças a Deus era um flemado. Porque se fosse um sanguíneo colérico, eu desmaiaria em seguida. Eu já disse: amor, o que foi? Ele disse: não sei, vão me mandar as imagens agora. O teto do púlpito todo caiu no chão. Tudo. O pladur cedeu. As lâmpadas, o não sei que, o não sei que, o não sei que. Tudo veio ao chão. Quando mandaram a imagem e os vídeos, eu disse: gente, não aconteceu uma coisa, aconteceu a coisa. E o meu marido levantou e vestiu e foi correndo para a igreja. O que era para ser um sábado normal se tornou um sábado, um finalzinho de sábado turbulento. E ele foi correndo para a igreja. Fiquei preocupada. E então eu disse: amor, mas meu Deus, e agora? Eu tenho um marido tão incrível que quanto mais nervoso ele fica, mais calmo. Quanto mais grave é a situação, menos ele se agita. E eu fico agitada de tão calmo que ele está. Eu disse: meu Deus, amanhã é domingo, é um culto especial, e agora? Ele começou a cantar. Eu queria morrer. Ele começou a cantar. E foi cantando, e pegou o casaco, e pegou a roupa, e foi a correr. E ele chegou na igreja e disse: amor, e agora? Eu vou junto, e não sei o quê. E assim, ó, tá, o sapato tá na mão, o casaco tá na outra mão, no braço. Eu não sei o que eu visto primeiro, o que eu coloco primeiro. Ele disse: amor, deita. Eu disse: mas deita como? Mas e agora? Mas... ele disse: amor, deita, eu vou lá. Eu te ligo assim que eu chegar. Eu disse: tá bom. Ele chegou. Eu tinha 3 preocupações. Primeira coisa que eu perguntei: meu bem, e aí? Alguém se machucou? Deus me livre. Porque na embarcação ministerial, as vidas são as coisas mais... é o mais importante, é o mais precioso. Vidas não podem se perder, vidas não podem ser afetadas. É por isso que você tem que honrar a vida do seu pastor e da sua pastora. Se você tem um pai espiritual, uma mãe que fica à tua frente e diz: nesse você não toca, Satanás, tira a tua mão
Porque a sua vida precisa ser preservada, independentemente do imprevisto que chega para nós. Eu disse, meu bem, alguém se machucou? Ele disse, não, ninguém se machucou. Então a primeira preocupação foi sanada, graças a Deus. Segunda preocupação minha, o aquário, onde fica a bateria. Carinho, aquele negócio. E a gente que é pastor de igreja observa tudo e vê tudo sendo comprado, tudo ganhando forma, tudo. Eu disse, Deus, juntar tudo de novo para comprar um aquário. Amor, o aquário quebrou. Ele disse, não, meu bem, o aquário não quebrou. Deus nos abençoou com o telão, gente. A gente também tem um telãozinho bonito. Eu gosto daquele telão. Eu disse, amor, e o telão? Ele disse, também não quebrou, amor. O telão também não quebrou. Aí eu disse, oh Jesus, ninguém se machucou. Ai, o aquário não quebrou. O telão também não. Só a gente ainda tem um tempo. Tá maravilhoso isso. E de repente, eu deitei, eu disse, Deus, agora eu posso tentar começar a dormir. E aí o Espírito Santo vem e muda o meu esboço do dia seguinte. A ligação vem para todos. A inundação vem para todos. A diferença está no depois da ligação. A forma como você se prepara. Enquanto eu via o meu esposo cantar, diante daquela ligação, daquelas imagens, eu disse, Deus, eu já entendi. Não é a estrutura física que lida com as guerras espirituais. É a estrutura espiritual que lida com as guerras no mundo físico. E se você não se prepara todos os dias, quando a ligação chegar, você não vai cantar, você vai blasfemar. Você vai murmurar, você vai reclamar, você vai desistir. O vento do sul chega para todos. A ligação chega. Aconteceu uma coisa. A diferença é como você se prepara todos os dias para reagir depois da chamada, depois do vento chegar, depois da embarcação. Agora escuta uma coisa incrível. Parte da estrutura caiu. Parte da estrutura foi afetada. Mas a estrutura continuava intacta. No dia seguinte, estávamos lá de manhã a fazer o culto no templo. O teto caiu, mas a igreja estava viva e eficaz, cantando, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E uma coisa maravilhosa acontece nesse momento. Partes sensíveis no meio da estrutura foram preservadas. Lembra do aquário? Estava embaixo, entre o chão e o teto. É de vidro. Enquanto eu olhava na direita, uma parte em cima do piano, por cima de luzes, de coisas tão delicadas dentro do templo. Aquele pedaço não caiu, foi preservado. E o nosso grupo de louvor ficou 80 dias sem cantar. Porque estavam num tempo de treinamento, preparação. Porque nós queríamos mais uma vez ensinar ao grupo de louvor que as pessoas não vêm na igreja por causa de A ou por causa de B. É por causa de Cristo. E porque nós estávamos no treinamento com a igreja para entender os motivos que nos levam no templo, que é Jesus. E porque isso aqui não é lugar para estrela, é lugar para homens e mulheres que morreram, nasceram de novo, para então dizer santo, apesar das mãos ásperas, poder dizer, eu me sento aqui, eu posso pegar esse piano, eu posso pegar esse violão. Aquele dia era o primeiro dia que eles voltariam a cantar. Depois dos 80 dias, o pedaço que não caiu tinha o piano, tinha os violões, tinha a bateria, tinha os detalhes. E nós entendemos algo, o despontar de um novo tempo para o grupo de louvor. Deus havia dito sim para essa nova estação louvor. Então a estrutura foi abalada, mas partes sensíveis foram preservadas. Partes sensíveis foram preservadas.
sua vida será preservada, o seu casamento será preservado, o que é sensível será guardado, para que no meio da inundação as pessoas possam olhar não para os escombros, mas para a evidência do poder daquele que não perde uma batalha. Algumas batalhas você vai perder. Agradeça, louve, mas entenda: a estrutura será preservada. Bom ânimo. Nenhuma vida se perderá. Somente um navio. Coisas que se compram com dinheiro, a gente trabalha, junta e compra de novo. Mas tem coisa que não se compra na loja. Tem coisa que não se compra no mall. Tem coisas que não se compra na Target. Tem coisas que não se compra na Bulletin. Vocês acham que eu estou distraída? Eu não estou, não. Estou atenta que a frente está me treinando muito bem. Horas e horas de mentoria. Tem coisas que podem se perder, mas escute, você luta e conquista de novo. Mas tem algumas que não é você que preserva. Eu estava na minha casa, meu marido estava na casa, nós estávamos na nossa casa. Nós estávamos na nossa casa, mas o dono da igreja estava na casa dele. O dono da casa estava lá quando o pladur cedeu, quando a estrutura cedeu. Eu imagino dizendo: pode cair esse pedaço, esse aqui não, porque ele controla o que cede e o que não pode ceder. Tem coisas na tua vida que ainda não cederam, porque o dono está na casa, porque o dono é que segura, porque o dono está sem nesse é que pode. Isso não pode, porque isso ele tem usado para permanecer em mim. Naramanayes rebrocheca tarabasianda ramad erabracheca terebosianda ramad. Algumas coisas vão ceder, algumas coisas serão afetadas, algumas coisas vão sair do seu controle. E tudo bem, isso vai te aproximar da presença, vai te aproximar desse lugar onde você conquistou tudo que você é e tudo que você tem. Ei! Deus não tem medo de que sejam afetadas coisas. Algumas coisas na vida de quem conhece a fonte. Você conhece o caminho das pedras. Alguma coisa foi afetada. Volte lá onde você conquistou o que você... Nós somos o povo da cruz. Nós não temos medo dessa ligação, porque todo dia a gente ora e diz: Senhor, nos levanta, Senhor, nos fortaleça, Senhor, me dá visão, Senhor, me dá o teu espírito, um espírito de guerra, um espírito que não se acovarda, um espírito que não desiste. Senhor, o Senhor nos tirou muito longe e o Senhor nos trouxe até aqui. Nós iremos além, porque fomos forjados para ir além. Deus é um Deus dos próximos níveis, das próximas bandas. Não espere que seja fácil. Sim, algumas batalhas serão perdidas, mas a guerra já foi ganha quando ele disse Tetelestai. A guerra já foi ganha quando ele disse Tetelestai. Nós não estamos tentando vencer, nós lutamos como quem já venceu. É por isso que a nossa estrutura espiritual, e atenção, se você voltar lá no 9, se aproximava o tempo do dia do jejum. Então esse povo que andava com Paulo, eles entendiam sobre secreto, eles entendiam sobre jejuar. Haverão aqueles dias que você orou, você jejuou, você está em santidade, mas coisas ruins ainda continuam acontecendo.
Mas e agora, Deus? E agora? Toma uma água, lava esse rosto, posta um óleo no rosto, faz uma maquiagem, coloca a tua melhor roupa. E agora, levanta a cabeça. E agora, continue marchando. E agora, um passo após o outro. E agora, adore, abra a boca. E agora, ora mais. E agora, profetiza também. E agora, continua obedecendo. E agora, continua ofertando. E agora, continua orando. E agora, continue agradecendo e testemunhando. E agora, Deus. Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. Você vai. Não tem barco, você vai. Senhor, não, você vai. É preciso que compareças perante César. Você vai. O plano dos homens é alterável. O meu é inalterável. Eu sou Deus. O mar me obedece. O vento nem falo. O comandante pode não ouvir você, mas a mim, se necessário, ele fica mudo, mas vai me escutar. Você vai. Senhores, tenham bom ânimo. É maravilhoso ter ânimo quando as contas estão pagas. É maravilhoso ter bom ânimo quando o green card sai. É maravilhoso ter bom ânimo quando os teus negócios estão a correr muito bem. É maravilhoso ter bom ânimo quando o casamento está incrível. É maravilhoso ter bom ânimo quando temos saúde, quando está tudo tranquilo. É maravilhoso. Mas o bom ânimo não é para quando está tudo bem. Senão não seria uma disciplina espiritual. O ânimo é quando o vento do sul chega. É quando a ligação vem. Aconteceu uma coisa. Você não é você agora, quando está tudo bem. Você é você quando a ligação chega. Você não é você. Não. Você é você quando o tapete sai debaixo dos teus pés. Você não é você quando todo mundo concorda com você. Você é você quando alguém te olha nos olhos e diz: eu discordo da sua opinião. E quando você percebe realmente que o argumento da outra pessoa é melhor, que a outra pessoa tem razão. Você não é você. Quando está sentindo o Espírito Santo a fluir. Você é você quando o céu está cerrado. Você não é você quando te chamam para tudo. Toda hora o pastor Bel cita o seu nome. A pastora Renata te liga, cita o seu nome. Está tudo maravilhoso. Você é você quando você está aqui há 2 anos. Trabalha, oferta, dizima, faz lanche, faz cantina, evangeliza, traz gente para a igreja, gente nova. Ninguém cita o seu nome. Você não é você quando dá a maior contribuição e fazemos questão de agradecer o irmão fulano e a irmã fulana que prestou seu carro, fez isso, fez aquilo, o outro fez tanta coisa. Você é você quando você que fez tudo e a pessoa que veio no final e que recebeu todo o crédito. Você não é você quando você vem para o templo. Você é você quando você sai daqui. Você é você quando ninguém está olhando. Você não é você quando fala em línguas estranhas e rodopiando. Você é você naquele dia que você está a gemer tanto, de tanta dor, que nem sabe exatamente como concatenar as ideias para fazer uma oração bonita. Porque você tenta formar uma frase e está doendo tudo.
Dói a cabeça, dói a coluna, dói a alma, dói o espírito, dói a boca. E o vento do sul veio, né? Ele parecia brando, mas ele acabou com a sua embarcação. E agora? Agora você volta no mesmo lugar onde você recebeu o GPS para dar os passos que lhe trouxeram até aqui. Às vezes é necessário recalcular a rota. E para recalcular a rota, você às vezes precisa perguntar: como eu vim parar aqui? E em momentos de conforto, não dá para você pensar. Você está tão ocupado com outras coisas. Então o Senhor olha e fala assim: vento do sul, pode ir, está liberado. Só para ver se ele está atento. Só para ver se ela está atenta. Só para ver se ela sabe o que sustenta ele. Só para ele ver se ele conhece a força dos seus fundamentos. O que tem te sustentado? Você está pronto para receber o vento do sul? Parece brando, mas não se distrai. Existem momentos que nem a nossa experiência toda, nem o nosso dinheiro, nem a nossa influência. Você liga para um que deveria, não tem tempo. Pessoa que sempre te atende não vê a chamada. O telefone para você chama, para a pessoa não chama. O vento do sul. Aconteceu uma coisa. Aconteceu uma coisa. Efésios 5,14, o Senhor diz: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. O nível de oração, a sua vida de oração, tá bom para você? O vento do sul pode chegar? Pastora, você está profetizando desgraça? Não. Não estou profetizando desgraça. Naquele dia, naquele sábado, eu só queria dormir e acordar de manhã para um culto maravilhoso. Só que enquanto eu colocava a cabeça no travesseiro, chegou a chamada. Desperta, ó tu que dormes. Não é acorda, é desperta. É para gente que está de olho aberto, mas está distraído. Queridos, como igreja, existem coisas que nós fazemos que parecem eventos, mas são afrontas contra o inferno. Então não espere que seja barato. Vai te custar tudo. Todo dia que você sai da tua casa, você vem para o templo, o inferno te odeia mais um pouquinho. E o desejo dele é que você entre aqui e finja que não é com você que Deus está falando. Que nada mude na sua vida. Que seja só mais uma reunião. Nós não estamos aqui para fazer só mais uma reunião. Nós estamos aqui para dizer: Senhor, estamos prontos. Se o vento do sul vir na direita, estou pronto. Estou desperto. Se ele chegar na esquerda, eu também estou pronto. Estou desperto. Se ele chegar à frente, eu também estou pronto. Porque eu estou desperto. Se ele chegar atrás, eu também estou pronto. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Omnipotente descansará. O vento está a vir. Não me assusto não. Eu estou na sombra. Vento não assusta quem já está na sombra dele. Estás pronto para perder aquilo em que investiste muito? São tantos anos de... E daí? São tantos anos de... E daí? O Senhor está a olhar para nós e está a dizer: a adoração que me deste ontem já não vale. Eu quero outra. Renova. Levantava os braços até aqui, levanta mais. Adorava de pé, ajoelha. Adorava 5 minutos, fica mais um pouco.
caminhada com Cristo eu tenho aprendido uma coisa: não é sobre a multidão que veio, é sobre um que ficou depois que a reunião acabou. Você ainda pode ouvir ele te dizer: fica mais um pouco. Está com pressa de quê? Fica mais um pouco. Vamos conversar mais um pouco. Fica mais um pouco, deixa eu te olhar. Sabe, às vezes como mãe faz com o filho: deixa eu olhar como é que está essa orelha. Deixa eu olhar, eu não sei como vocês fazem com os vossos filhos, mas a gente olha tudo, levanta o cabelo e olha a roupa e verifica. Deixa eu olhar. Eu imagino que é isso que Deus faz conosco. Fica mais um pouco, deixa eu te olhar. Machucaram aonde? Levanta o braço, deixa eu ver. Machucaram aonde? Na perna, onde é que feriram? Deixa eu olhar esse coração, deixa eu olhar essa alma. E tá assim por quê? Tá com essa cara por quê? E por que que tá desse jeito? E por que que tem que te obrigar para levantar a mão? E por que que você não sorriu? E por que que você não abraçou? E por que que você não orou? E por que que você só adorou um pouquinho? Deixa eu te olhar. Fica mais um pouco. Não é sobre a multidão que veio, é sobre quem ficou depois que a reunião acabou. Fica mais um pouco. Sobre recomeços. Eu quero te contar uma coisa sobre alguns ventos. Fica mais um pouco. Eu quero te contar algo. Jó 14, 7 e 12 diz: a esperança para a árvore cortada. A esperança para a árvore cortada. Sabe por que que o vento do sul vem? Para você acessar a esperança. Sabe por que que a ligação vem? Para você acessar níveis maiores. Se a ligação não chegar, você não acessa níveis maiores. Sua oração será rasa. Será só aquele gospel aí pequeno. Mas ele está dizendo assim: eu não te chamei para uma vida gospel. Eu te chamei para um tempo de comunhão, de intimidade. Eu quero entregar segredos que eu ainda não entreguei para ninguém. Eu quero te fazer uma coisa: fica mais um pouco. Eu quero te contar que algumas coisas irão surpreender, algumas partes serão afetadas, mas escute, a estrutura será preservada. A estrutura será preservada, porque é a estrutura que mantém o resto. E se a estrutura está preservada, quantas vezes o teto caiu na sua vida e você não observou as partes sensíveis que Deus preservou? Você só começou a reclamar pelas partes que foram destruídas. E o Senhor está dizendo: você não está entendendo. Não observe o que foi afetado, observe o que eu preservei. Quando eu observo o que foi preservado, eu me lembro: não. Apesar do vento do sul ter chegado, eu permaneço no centro da vontade dele. É por isso que eu estou sendo poupado. É por isso que partes sensíveis estão a ser poupadas, porque elas não são escombros, elas são evidências do poder de Deus que preservou, o que é usado para a glória dele. Então eu preciso fazer o quê? Continuar. Eu vou frustrar o inferno, eu vou continuar. Eu não posso parar, eu devo continuar, porque se a estrutura se mantém, é porque a grandeza dele será revelada no próximo nível. O Senhor não pode usar uma estrutura que nunca foi afetada pelo vento do sul. É tão bonita, é tão bonito, é. Só que se bater o vento do sul aí, não sobra nada. A estrutura só pode ser usada se ela carrega cicatrizes. De quantos ventos do sul já vieram, mas ela
permaneceu inabalável. Mateus 7, vieram os ventos, os vendavais. Como é que você pode dizer que você é inabalável se nenhum vento do sul chegou? Não estou convidando você a chamar o vento do sul. Na verdade, eu estou a te perguntar se você está pronto. Enquanto eu preparava a ministração, eu disse: Deus, mas nem faz sentido essa palavra. Eu perguntei para a pastora Renata: ô Frente, o que vocês estão a trabalhar com a igreja? A Frente disse: estamos a trabalhar com união. Eu disse: Deus. Mas sabe o que o Senhor disse? A estrutura precisa ser testada para que ela possa revelar a profundidade dos seus fundamentos. Não dá para lutar com armas desenvolvidas na zona de conforto. Armas desenvolvidas na zona de conforto não sustentam ninguém. Deus usa águias. Sabe calcular, observar o perímetro, que se movem no físico com uma mentalidade espiritual. Está na terra, não, mas o coração está na eternidade. Está aqui, mas não é daqui. Está com os olhos físicos fechados, mas os olhos espirituais abertos. Não tem lógica. Ele está dizendo: eu quero caminhar para o final dessa ministração te lembrando o seu casamento. Porque que toda vez que ameaça um vento, você diz: foi um erro mesmo. Não deveríamos ter casado. Pare de amaldiçoar o que Deus abençoou. Não ia dar certo mesmo. Eu já nem queria fazer isso. Era só uma questão de tempo. Escuta. A palavra de Deus não tem prazo de validade. O que Ele declarou vai se cumprir. Então tome cuidado na próxima vez que o vento do sul soprar. Cuidado com o que passa na tua cabeça. Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado com a postura. Cuidado. Não adore pouco. Não economize. Renda a si mesmo. E queridos, Deus não pode usar o seu talento se a tua vida nunca foi afetada pelo vento do sul. O seu talento será empenhado para esperar algo em troca. E quando não te derem, você vai procurar o próximo lugar onde você poderá usar de novo o talento e quem sabe conseguir algo em troca. Mas escute, o que é importante para Deus é preservado, para que a manifestação do poder dele seja vista na tua fraqueza. Paulo disse: tenha um bom ânimo. A nossa fragilidade não determina a força do nosso Deus. Minha fragilidade não resume a força dele. A minha fragilidade fala de mim. O poder dele denuncia o meu destino. Não é como eu estou, é como ele falou. Não é de onde eu venho, é para onde eu estou. Não é uma pessoa. Não é um
nível de glória que não cabe no nosso intelecto. E Ele está dizendo: mude os seus alvos de oração. Ele está dizendo: escute como você ora e comece a testar. Se observe os passos que você dá e comece a me perguntar: se Ele é a minha estrutura, eu não temo partes sendo afetadas. Se Ele é o meu fundamento, se Ele é o meu fundamento, se Ele é o meu fundamento, Ele quer ser o comandante dessa embarcação. Se Ele é o meu fundamento, se Ele é a minha estrutura, eu posso dormir, eu posso descansar. Eu estou na minha casa, Ele cuida da casa dele. Eu estou dormindo, Ele não dorme. Eu estou cansado, Ele não para de trabalhar. Enquanto eu me preparo para fazer essa oração, sabe o que eu vejo? Deus conectando coisas. Todas as coisas que estavam desconectadas dentro de você, o Senhor está voltando a ligar novamente. Como um pai que pega e começa a ligar você num PT, numa fonte inesgotável, numa fonte perfeita, numa fonte plena, numa fonte plena. Questões emocionais sendo ligadas outra vez, questões espirituais sendo ligadas. Questões cognitivas. Você vai voltar a entender coisas que você não entendia. Você vai voltar, eu estou a dizer, você vai voltar a entender coisas que você não entendia. Você vai voltar a desejar coisas que Deus havia falado, a respeito das quais estão conectadas ao seu destino. E o Senhor vai voltar a fazer coisas que pareciam estar a demorar. Ele não voltou atrás. Ele não voltou atrás. Ele não mudou de ideia a teu respeito. Ele não mudou de ideia na palavra inicial que Ele liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, sobre os desejos do coração dEle para a tua vida, sobre a tua visão espiritual, sobre o teu crescimento. Ele não mudou de ideia. Abra a tua boca, comece a falar com Ele. Abra a tua boca, comece a falar com Ele. Comece a liberar palavras. Comece a liberar palavras que faz tempo que você não fala. Não espere o que vai acontecer na próxima cena. Não é sobre isso. Comece a liberar palavras. Comece a liberar palavras. Eu não sei o que tem sido afetado. Eu não sei quais partes têm sido afetadas na sua estrutura emocional, na sua estrutura espiritual. Mas o Senhor está dizendo: se eu for o teu fundamento, se eu for o teu fundamento, não olhe o abalo da estrutura como algo que eu estou recuando. Comece a observar que eu estou promovendo uma reforma. Eu estou promovendo uma reforma. Ontem o meu marido me mandou um vídeo e ele colocou 2 lustres no púlpito. Colocou 2 lustres incríveis. Aquilo ficou tão lindo. Eu disse: Deus, porque é isso que Ele vai fazer. Quando Ele permite que algo seja afetado, Ele vai fazer 3 vezes melhor. Porque Ele é um Deus de perfeição, porque Ele é um Deus de excelência, porque Ele é Deus incrível. Às vezes cedeu para promover aquela reforma que você tem desejado fazer há muito tempo. E Ele está dizendo: agora chegou a hora. Agora chegou a hora. Essa é a data da reforma. Essa é a data do essa é a data de refazer. Essa é a data de remodelar. Essa é a data de requalificar. Essa é a data de repaginar. Essa é a data de restaurar. Há uma graça disponível para ti, deixa eu te. Há uma porção separada.
Há uma porção separada. Há uma porção separada. Há uma porção separada. Há uma porção separada. E ela será liberada para todos aqueles que estiverem conectados na estrutura. Aqueles que estiverem conectados na estrutura. Aqueles que entenderem o fluir da estrutura. Aqueles que não focarem naquilo que foi abalado, mas naquilo que for preservado. Não naquilo que foi afetado, mas naquilo que foi preservado. Não naquilo que acabou, naquilo que desgastou, naquilo que destruiu, mas naquilo que foi guardado em Deus. Porque é daí onde virá a multiplicação. É daí onde virá a multiplicação. Deus disse para Paulo: você vai chegar. Você vai se apresentar diante de César, sim.